Olá, o entrevistado de hoje do programa Nossa Gente, aqui na TV Progresso Web, é o professor José Ribamar Ferreira Oliveira. Bem-vindo ao programa Nossa Gente, aqui na TV Progresso Web. Muito obrigado a você e muito obrigado por essa oportunidade. Quem é Oliveira? Oliveira, eu sou maranhense de Cururupu, nasci na minha região, no meu município, numa ilha, na encantadora Peru, né? Povoado à margem do litoral, e cheguei aqui em Imperatriz depois de uma luta para estudar, para trabalhar em São Luís, e cheguei aqui em 24 de novembro de 75, completei 44 anos, já cheguei aqui com minha família em início de formação, com a professora Eline, minha esposa dedicada, e aqui construímos a nossa família, a nossa vida. Quantos filhos? Temos 4 filhos, um homem e 3 mulheres nascidas aqui em Imperatriz. As mulheres. As mulheres. Certo. Ser professor é compartilhar conhecimento e informação, professor? Essencial. Comentam que a profissão de professor é um sacrifício. Na verdade, é uma missão muito árdua, porque passa pelo professor todos os profissionais. Então, é uma profissão, é uma atividade que enriquece e para aqueles que gostam de ser professor é muito gratificante. Como é que se deu a sua entrada, o seu ingresso na Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA? Bem, estou na UEMA, sou concursado da Universidade Estadual do Maranhão, mas antes, quando iniciou o curso de administração de empresa aqui em Imperatriz, eu fui um dos profissionais que foram convidados e fui contratado para lecionar no curso de administração aqui no Centro de Estudos Superiores de Imperatriz. E isso quando? Você lembra o ano? Lembro, em 94, né, eu iniciei minhas atividades no campus da UEMA aqui em Imperatriz. Ensinar sempre foi seu sonho, a sua vocação? Não, eu sou de profissão economista, né? Formei em 74, assessorei a Prefeitura de Caxias logo após a minha formatura, e em 75, e no final de 75 vim para cá, para assumir a Secretaria da Fazenda do município num período de intervenção. Encontrei aqui um contemporâneo de universidade, até então o Major Carlos Alberto Barateiro da Costa, o Major Bebeto, como carinhosamente era chamado, e o Bebeto era o interventor aqui, estadual, e me convidou para assumir a Secretaria da Fazenda. Eu cheguei aqui com 27 anos para cumprir essa responsabilidade e essa missão. O senhor novo, o peso do cargo, como era, a propósito, a Imperatriz de outrora, daquela época? A Imperatriz tinha já sua vocação natural, principalmente nas atividades ligadas ao setor primário, ao setor secundário. Era na época, na década de 70, onde chegavam pessoas de vários estados para que empreenderem os seus negócios na formação de fazenda, na exploração de serrarias, usinas de arroz, e a cidade era um canteiro, né? Diria assim, era um celeiro de atividades que se formavam em torno das atividades das laminadoras, das fábricas de compensado, das serrarias, das usinas de arroz e a pujança do comércio, né? Então gravitava em torno de Imperatriz, como ainda hoje, com mais um fortalecimento maior, a atividade comercial, que é intensa e é de destaque no cenário nacional,
o comércio atacadista de Imperatriz, como nós todos sabemos. O senhor também tem passagem na administração pública de Imperatriz, em gestões municipais, sendo uma delas do ex-prefeito Hildo Marques, empresário Hildo Marques. O Hildo foi uma das pessoas que eu conheci logo quando cheguei aqui. Ele iniciava suas atividades no setor gráfico e também prestava, na época, serviços para o município. E eu conheci o Hildo, mas depois do período que o Bebeto assumiu, o interventor barateiro assumiu o seu mandato, o governador, na época, o governador Nunes Freire, nomeou um médico para continuar o período de intervenção da Prefeitura de Imperatriz. Então, veio para cá o Dr. Elbert Leitão, um médico daqui da região de Riachão, e completou o período de intervenção, passando depois a Prefeitura, o mandato, ou devolvendo, diria assim, para o município a competência para o Dr. Carlos Amorim, que foi o prefeito eleito. Aí a sua entrada nas administrações, os cargos que o senhor exerceu? Bem, depois passou a administração do Dr. Carlos, Dr. Fiquene foi eleito, nos envolvemos na campanha do Dr. Fiquene, eu e o colega José de Ribamar Garros, meu xará, que partiu há algum tempo para o Oriente Eterno, diria assim, e nós fizemos parte também da equipe do Dr. Fiquene. Ajudamos a elaborar um plano de governo para o município, que não era um programa de campanha, era um programa de governo, e juntamente com meu amigo Dr. Sérgio Godinho, meu compadre também, elaboramos esse programa para a administração do prefeito Fiquene. Não fiquei durante o mandato todo, que eram de 6 anos, afastei para minhas atividades profissionais, eu comecei a trabalhar com atividade industrial, na área laminando madeira, e outros negócios, na área imobiliária também, que eu também sou corretor. E então, passou-se a administração do Dr. Fiquene, depois vieram outros prefeitos, o Davi, né? Quando o Hildo assumiu a intervenção, já em 95, nós estávamos nas nossas atividades, concluiu a sua intervenção, foi prefeito eleito e me convidou para a Secretaria da Fazenda, do Planejamento. Aí eu assumi o planejamento no início, acumulei a Secretaria da Administração também e terminamos o mandato do Hildo quando o prefeito Jomar Fernandes assumiu o seu mandato eleito. O senhor também teve uma passagem no atual governo, na gestão há 6 anos. O Assis me convidou para participar inicialmente da equipe de transição. Relutei um pouco, mas, dadas minhas outras atividades, eu aceitei, participei da equipe de transição e logo após ele havia me convidado a assumir a Secretaria da Fazenda com o prefeito Assis Ramos e em início de fevereiro de 2018 nós saímos da prefeitura do município. Mas eu tenho uma grata satisfação de ter trabalhado, de ter contribuído com a Imperatriz na administração pública, desde a época do Bebeto, quando eu fui secretário da Fazenda, depois com o Elbert, permaneci na Secretaria da Fazenda, depois com o Fiquene na Secretaria da Fazenda, passei pelo Planejamento, até a Secretaria de Ação Social, de Trabalho e Ação Social naquela época, nós acumulamos um período. Já com o Hildo nós assumimos a Secretaria do Planejamento e também a Secretaria de Administração, até quando veio para cá o colega José
José Moura, que nós trouxemos para cá na época para assumir essa missão. E já na administração atual do prefeito Assis Ramos, nós estivemos na Secretaria da Fazenda e acumulamos por um período a Secretaria de Trânsito, antes do colega secretário assumir. Bom, assim, o que o senhor vislumbra para a Imperatriz? A cidade tem caminhado no caminho certo, que a levará à direção de um futuro almejado pelos diversos setores da população? O que está faltando para que a cidade efetivamente atinja o seu nível de desenvolvimento almejado pelo povo? Isso passa por uma reflexão muito profunda, tá? Não é o voto, ao meu entendimento, que ensina as pessoas a administrar ou a legislar, tá? Então, as pessoas, ao se candidatarem, eles por si só deveriam fazer uma reflexão e chegar a uma conclusão se pode ou não, se tem ou não condições, uma vez eleito, de administrar ou de legislar. Isso vai do prefeito ao presidente da República, como do vereador ao senador da República. E para a Imperatriz e todos os municípios, ao meu entendimento, falta uma reflexão em cima de ações efetivas, de demandas efetivas, mas em cima também da preocupação de saber com que é que se vai atender essas demandas. Nós estamos no Brasil administrando os municípios por impulso, tá? Pela cabeça de quem vai administrar, do prefeito, dos secretários, dos governadores, dos secretários, dos presidentes da República e do ministro. Então nós estamos esperando das pessoas que estão, diria assim, na cabeça da administração. E o meu entendimento é que haja um planejamento, tá? Onde todos os setores os segmentos, diria, os segmentos organizados da sociedade, do município participassem. Porque o ente que existe de direito de fato é o município. O Estado, no caso do Maranhão, nós somos de 217 municípios. E a União são 26 estados e um Distrito Federal. Ora, primeiro, se os municípios fossem bem administrados, planejados, organizados, nós não tínhamos esse frenesi e esses gastos exorbitantes com campanhas, tá? Porque nós íamos cumprir um programa de governo que já estava delineado para o município. O senhor é municipalista, então? Eu sou extremamente municipalista, porque é o ente que existe de direito de fato, tá? Então, tem que ser. E outra coisa, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é do governador, o dinheiro não é do presidente, o dinheiro é de quem produz e de quem consome. São dos consumidores, tá? Inclusive do prefeito, do governador e do presidente como consumidor ou como produtor. É daí que vem, o dinheiro é público, tá? Como fazer efetivamente a distribuição, mais, digamos assim, acertadamente dessa verba, da verba pública, tendo em vista o seu ser economista? Nós temos a nossa Constituição cheia de emendas, né? Mas nós temos uma lei que é a lei que dá as diretrizes, toda lei, inclusive da Constituição, por não cumprimento das responsabilidades por parte dos administradores públicos e dos legisladores, tá? Temos a lei de responsabilidade fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal nos impõe aos municípios um planejamento, mas de curto prazo, tá? Nós temos um PPA, nós temos uma LDO e nós temos finalmente a LOA, que é o orçamento. Tudo nos seus prazos, no seu tempo. Mas é muito curto esse espaço, tá? Nós deveríamos ter um planejamento para os municípios de no mínimo 12 anos.
diria assim, de 3 administrações, diria no no médio prazo. E cada prefeito que entrasse poderia agregar ou diminuir, aumentar, priorizar aquilo que fosse mais conveniente dentro da ótica dele, da assessoria dele. Tá? Mas cada um quer fazer o que está na cabeça dele. Trabalha com promessa de campanha. Então, promessa de campanha é uma promessa. Tá? E hoje, do jeito que nós estamos no Brasil, com esse descrédito na classe política, tá? Que é uma classe política, seria uma classe de representatividade, e não um profissionalismo como nós vemos hoje. Ao contrário do que ocorre nos países mais desenvolvidos, o brasileiro, até então, ele prefere plantar coentro do que aroeira, ou seja, o coentro vem mais rapidamente, o coentro. É o que eu falei inicialmente. A questão do planejamento aí, né? Nós estamos administrando por impulso, tá? Nós não estamos seguindo um roteiro, tá? Nós não estamos dentro de uma diretriz, nós não estamos pensando, nós não estamos refletindo a realidade, as demandas efetivas e saber quanto é que nós disponibilizamos. Porque é comum o administrador assumir e falar assim, eu pensava que não era essa dificuldade toda, eu não posso resolver esse problema em 4 anos, que são problemas de tantos anos passados, mas não é isso, então, né? É difícil, não é fácil. Para Imperatriz, que é uma cidade onde nós temos hoje 95% da população habitando a zona urbana, com um percentual elevado de ocupações por invasão, sem nenhum ordenamento urbano, nós temos um plano diretor, mas um plano diretor nos diz que nós estaríamos aqui e vamos utilizar algumas ferramentas, chegamos lá. Tá? Mas nós já temos uma cidade totalmente ocupada, a área urbana de Imperatriz é totalmente ocupada e com invasões. Tá? Então, essa é a dificuldade que todo prefeito tem, não é a má vontade do prefeito. Às vezes é um pouco da falta de conhecimento e um pouco também, né, dessa abertura para que se faça um trabalho técnico, um trabalho dentro de uma racionalidade e usando o dinheiro público de maneira organizada. Aproveitando a sua experiência, eu volto à questão da educação, na condição de professor, só cresce na vida quem investe em educação, ou seja, esse é o caminho também para a Imperatriz do futuro? A educação é a principal alavanca do desenvolvimento. Tá? Você vê a nossa América Latina, você vê a África, você vê grande parte da Ásia, tá? No subdesenvolvimento. Aqui, por mais que se avance, mas nós temos muitos enormes bolsões de pobreza, tá? Eu diria até indigência. Então, às vezes se diz, porque a saúde, mas é a educação em primeiro lugar, porque a pessoa com a educação, ele tem outro nível, inclusive de se administrar melhor e ter uma saúde evidentemente melhor. Tá? Então, a Imperatriz precisa de uma organização, tá? Nós vemos a força de Imperatriz dentro do contexto do Maranhão, da região tocantina. Imperatriz saiu na frente com a Belém Brasília, tá? Imperatriz só tinha assim nas imediações da Lagoa Verde para cá, para lá tudo é novo, até chegar lá perto de Belém também. Essa área toda aqui não era habitada. Pois é, quem vem em Imperatriz de 40 anos atrás jamais imaginaria que a cidade chegaria a essa estrutura atual. Pois é, a Imperatriz já desmembrou 14 municípios, de 55 para cá, quando desmembrou Montes Altos. Desmembrou Montes Altos, que já desmembrou Lajeado Novo e Ribamar Fiquene. Depois João Lisboa, que desmembrou Senador Larroque e Buritirana. Desmembrou a Sailândia, que desmembrou Itinga. E de uma vez desmembrou São Pedro Água Branca, Vila Nova dos Martírios, Cidalândia, São Francisco do Brejão, Davinópolis, que nem povoado era, uma vila que na época do prefeito Davi foi formada, e o Ribeirãozinho, 6 municípios. Então nós ficamos só com a zona urbana para administrar esse amontoado de problemas e de gente.
Professor, Imperatriz é grande, gigantesca em diversos aspectos, em diversos setores, áreas. A exemplo da educação. Aproveitando, temos muitos professores. Imperatriz é um centro universitário, é um centro de formação, informação e conhecimento. O professor, portanto, é agente ativo na formação da sociedade? Tem uma importância grande. Né? Agora é preciso também que o professor tenha vivência, não só acadêmica, não só uma vivência de sala de aula. É preciso que o professor tenha também prática de trabalho para mostrar para o aluno, principalmente, por exemplo, na área de engenharia, na área de administração. Tá? Você, como professor de administração, professor, qual a sua experiência nessa área que você está me dizendo? Hoje o aluno interage com o mundo através do computador, da internet, dos telefones, com a rapidez grande ele tem já essas informações. Agora, o professor tem uma função extremamente necessária, é fundamental na formação dessa nossa juventude, das pessoas que estão aí dispostas a aprender para também, eu diria, empreender. Porque emprego não cai do céu, não. Ninguém coloca um negócio, você não colocaria um negócio, uma empresa, para dar emprego e pagar imposto. Você coloca uma empresa para ter lucro. Com lucro é que você vai remunerar todos os seus custos, as obrigações sociais, fiscais, aí sim, o que sobrar de lucro é o seu resultado. Tá? Vou falar um pouco sobre essa experiência também no CRECE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão. O senhor também atua na área. O mercado imobiliário ele é muito controverso. Tá? Inclusive tem uma participação muito grande nos resultados do produto interno bruto do país. Tá? Mas eu digo controverso porque a profissão de corretor de imóveis, ela não apesar de ser antigo corretor, mas com pouco tempo é que foi oficializado e criado o Conselho Federal e os Conselhos Estaduais. Tá? Então, todas as pessoas que se determinavam a facilitar negócios na área, no mercado imobiliário, eles se achavam credenciados. Então, hoje, um dos grandes problemas que nós temos no mercado imobiliário, que é um mercado pujante, um mercado que está aí a cada dia crescendo, se autoestruturando, mas são as pessoas que praticam. Então, há uma competição muito desigual, porque o profissional registrado, e aqui eu aproveito essa oportunidade para falar, as pessoas que têm negócios, as pessoas que têm imóveis, que querem fazer transações de compra, de venda, de aluguéis, procuram o corretor de imóveis, que é o técnico, o profissional capacitado, ele tem as condições, porque há um reclame muito grande da classe, principalmente, porque há uma invasão. Às vezes uns colegas falam assim, o corretor que não tem, não é credenciado. Eu digo, não, quem não é credenciado não é corretor. Ele está praticando uma invasão de profissão. Tá? Ele está no local errado. Né? Eu diria que ele é um contraventor, né? Porque está contra a lei. Mas ainda existe isso muito. Mas o mercado imobiliário é um mercado interessante, é necessário na atual conjuntura. Tá? E aqui é muito dinâmico. Imperatriz é uma cidade que tem a oportunidade de se trabalhar, agora de maneira também organizada. Isso é uma via de mão dupla entre quem empreende, quem constrói, entre quem tem o imóvel e o corretor. E em potencial crescimento, porque, se não me falha a memória, segundo os números recentes, ainda 12 milhões de moradias para os brasileiros. Ainda 12 milhões de brasileiros ainda não têm casa própria. Há um déficit, isso é em função do próprio crescimento, porque às vezes nós damos muito ênfase para o crescimento. A Imperatriz tem 260
mil eleitores, habitantes. Aí alguém fala que 260, até 500. Mas é necessário a gente ver a população que está, tá, se sentindo bem, que está tendo resultados positivos, né, dessa quantidade de pessoas, dos serviços públicos à disposição da comunidade, desde a educação, da saúde, da infraestrutura, a preservação do meio ambiente e uma série de outras variáveis que entram na composição da situação da vida de uma pessoa. Tá? Então, não é fácil, tá, conduzir uma população como nós temos no Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, em situações difíceis, deploráveis às vezes. Tá? Então, para que isso efetivamente ocorra, o cidadão não tem de morar na cidade, a cidade tem de morar no cidadão, ou seja, no seu interior, no entorno, ou seja, sentir-se bem, eu estou reforçando aí. Claro. Em todos os aspectos, saúde, educação. A ocupação das áreas rurais, que isso não houve assim diretamente aqui, nessa região, o êxodo rural, nós não tínhamos povoados aqui, praticamente. Então, as pessoas que habitam a região tocantina, eu diria a região central do estado, tá? Eles vieram de outras regiões e principalmente do Nordeste, do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, eu diria até Pernambuco, povoou o Maranhão, muitos espaços, e essa região nós temos a presença disso aqui. Eu lembro que quando nós chegamos aqui, tinha uma equipe do Projeto Rondon, que era da Universidade Federal de Santa Catarina, do Paraná, ali onde está a UFMA hoje, perto da Câmara, e nós fizemos uma pesquisa aqui naquela época, Imperatriz tem em torno de 50 mil habitantes. E nós identificamos ali 33% era de piauiense. Mas não aparecia esses piauienses no cenário de Imperatriz. Porque quem aparecia? As pessoas estavam ligadas às atividades produtivas, tá? De madeira, de agricultura, de pecuária, tá? E outras atividades de comércio. Então, mas tinha, na época, essa pesquisa nos indicou, e muito embora tenha sido uma pesquisa por amostragem, mas ela nos deu um universo bem mais próximo da realidade de Imperatriz. Desafio dos professores e projetos inovadores. Eu sou professor da UEMA, fala um pouquinho também aí, UEMA Sul. Hoje eu era professor, estava na UEMA, né? Professor da UEMA, foi onde eu fiz o meu concurso, e a partir de 2017, com a criação da UEMA Sul, eu fiquei vinculado à nova universidade. É uma oportunidade que nós temos aqui, a universidade, tá? Não é fácil o estado do Maranhão ter duas universidades nas condições que nós temos, tá? Mas por uma decisão de governo, como foi a criação da UEMA também, na época do governador João Castelo, como foi a criação dos cursos de engenharia, de administração e agronomia, na época do governo Sarney, e depois criou a Federação das Escolas Superiores do Maranhão, a FESB, que já veio da origem ao UEMA. Então, isso foram todas decisões tomadas a partir dos governadores na época. E o governador Flávio Dino contemplou a região tocantina com a nossa UEMA Sul e abre-se uma perspectiva, uma outra perspectiva na região em termos de ensino superior. Vem somar as outras universidades. Como eu falei, não é fácil o Maranhão arcar com a responsabilidade de duas universidades públicas, não é? Mas estamos conduzindo, o governo do estado está conduzindo esse processo, sei que com muita dificuldade, né? Mas nós estamos contemplados como uma universidade. Oliveira já deu a sua parcela de contribuição, mas continua se atualizando. A propósito, eu aproveito para perguntar. O professor não pode, entre aspas, envelhecer nunca, atualizando conhecimentos pedagógicos, éticos e de relacionamentos que surgem com a evolução da sociedade. O professor é um eterno estudante. Nós temos que estar sempre acompanhando o processo, né? Nos atualizando sempre. O professor não pode ficar à margem, como eu coloquei ainda agora,
os alunos estão sabendo, são sabedores, têm as mesmas ferramentas que tem o professor hoje para pesquisar. Então, é necessário que o professor tenha cada vez mais qualificação, se qualifique naquela área que ele vai se identificar com a sala de aula também. Tá? Então, é necessário que as universidades, juntamente com os governos dos estados, eu diria até do município, procurem ver quais são as tendências, né, as necessidades, as demandas que nós temos para nós trabalharmos professores, qualificarmos professores dentro daquelas áreas. Porque às vezes o professor vai para uma área de conhecimento e quando ele volta, aquela qualificação dele não se adapta à necessidade daquela região, né? Tem que guardar as devidas proporções da área de conhecimento de cada um, tá? Mas nós temos que ver isso, a necessidade da qualificação do professor em função das demandas efetivas que existem dentro da universidade, em consonância com o estado e com os municípios. Não pode ser diferente. Por gostar da área, está sempre me informando, eu estava lendo, em 2017, do total de estudantes matriculados em educação superior, 75% frequentavam instituições privadas, ou seja, escolas particulares. Como corrigir isso, professor? O ensino é público. O dinheiro que mantém as universidades, tá, públicas é o dinheiro do povo. Então, o dinheiro, os recursos que nós temos para a universidade, às vezes a pessoa diz, a nossa demanda é grande, a nossa demanda nessa área é sempre maior do que aquilo, a capacidade que nós temos. Tá? Nós falamos ainda agora em qualidade de vida. Então, eu posso almejar o melhor para mim, o melhor para minha família. Mas as minhas condições financeiras, às vezes, não atingem. Então, o Estado, nós temos que ver o que é que o Estado produz, né? Eu digo o Estado como um todo. A União, junto com os estados e os municípios. O que nós produzimos, o nosso ganho, está muito aquém das nossas necessidades. Tá? A população brasileira cresceu assim de uma maneira espantosa. Está longe de acontecer, ou poderia ocorrer no Brasil exemplo dos Estados Unidos, tocando os Estados Unidos como exemplo de quem tem melhor condição, paga. Quem é pobre, o Estado banca. Olha, veja bem, quem está na universidade pública hoje, em sua maioria, são as pessoas, são os filhos das pessoas que puderam manter o seu filho no segundo grau em escolas particulares de referência e pagar um bom cursinho. Tá? Então, essa questão das cotas que nós temos hoje, né, que contemplam pessoas, né, com menor poder aquisitivo, independente de raça, de gênero, disso aí, tá? É uma menor parte que ocupa os espaços na universidade. A maior parte, tá, está formada por pessoas oriundas da classe média, alunos melhores preparados, tá, para entrar na universidade pública. É uma grande distorção, porque nós não podemos ter a universidade pública só para as pessoas que estão necessitando, que são carentes. Não, geral é público. O Enem e os vestibulares das escolas que não aderiram ao Enem, ele não tem essa classificação. Então, quem fez o vestibular, passou, foi classificado, a vaga é dele. Aproveitando, cite um fato, lembre de um fato curioso da sua permanência aqui em Imperatriz, sobretudo daquela época. Existe alguma cena pitoresca, algo assim? Eu cheguei aqui, como falei anteriormente, eu cheguei aqui com a professora Aline, com o Gustavo, tá? Com um ano e alguns meses, e com a Carol, que é nossa filha segunda, Aline grávida. E vi Imperatriz, né? Conheci a Imperatriz como, diria assim, quem habitava na região de São Luís aqui era como se fosse a Sibéria, chamavam inclusive. Então, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que era uma região, né, não só Imperatriz, mas uma região com um potencial de crescimento, de um potencial de desenvolvimento, com
a pujança de Imperatriz, da região, com as matérias-primas até então que se explorava aqui. Tá? Então nós resolvemos ficar aqui. Inclusive das pessoas que vieram durante o período de intervenção, bem poucos ficaram. Eu decidi ficar aqui em Imperatriz. Então, na época tinha apenas uma fundação do município, tá, de ensino superior, e eu naquela época ministrei aula também para os cursos de licenciatura curta em estudos sociais, letras e ciências, onde hoje é o EMA-Sul, naquele mesmo espaço. Parece que apesar de tomar banho no Tocantins, o senhor também bebeu água, reafirmando a máxima. Não, mas foi muito bom. Eu cheguei aqui, fiz uma amizade muito forte, muitos colegas da época já partiram, mas aqui tem muitos amigos que aqui encontrei, e amizades sinceras, tá? Então, amigos, diria assim, como eu sempre digo, são amigos reais, né? E muitas pessoas que depois chegaram aqui, nós estávamos aqui, eu prefiro não citar nomes para não, mas tem muitos amigos que já encontrei aqui em Imperatriz, pessoas que moram aqui, empreendem, que estão aqui, pais de família, profissionais liberais, e como eu, com todos os filhos já direcionados, né? Então, é uma satisfação muito grande morar nessa região, estar aqui em Imperatriz, onde eu me familiarizo bem com a região, com Imperatriz, sou cidadão imperatrizense, como também a professora Eline é cidadã imperatrizense. Temos a nossa participação aqui, as nossas amizades, e eu só tenho, primeiro, a agradecer a Deus por essa dádiva de eu ter saído do litoral do Maranhão, da beira do mar, e habitado essa região aqui na beira do Tocantins. Valeu a pena, portanto. Não se arrepende. Valeu a pena estar aqui. Alguma coisa que eu deixei de lhe perguntar, que queira falar, e aproveitando as considerações finais aqui no nosso programa, nossa gente aqui na TV Progresso Web. Quero agradecer a TV Progresso, a sua direção, a pessoa do Dr. Sérgio Godinho, a quem eu tenho grande estima, com a sua esposa e toda a sua família, a comadre Graça Godinho, e a você, a toda a equipe aqui do Jornal Progresso, a satisfação de estar aqui e falar sobre a nossa vida aqui em Imperatriz, a minha, da minha família, tá? E agradecer a Deus por isso, tá? E desejar muito sucesso à Imperatriz e que ela tome cada vez mais, a cada dia, um rumo certo, com pessoas que compreendam, que entendam e que aprendam a gostar de Imperatriz. Porque eu sempre coloco como postulado de vida, primeiro, a gente gosta daquilo que conhece. Então, às vezes, eu vejo que tem muitas pessoas que dizem que gostam de Imperatriz, mas é preciso gostar. E para gostar, é preciso conhecer, acima de tudo. Obrigado. Eu conversei, portanto, com o economista e professor Ribamar Ferreira de Oliveira, delegado regional do CRES, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Maranhão. Até o nosso próximo encontro. Fique com a gente.